Olá, que Deus abençoe sua vida, te fortaleça, te dê a paz, a esperança e a certeza de que um dia todos nós estaremos na glória com Cristo, para ali contemplar a sua formosura, para ali poder cultuá-lo como Ele é digno de tudo nesse mundo. Pois todo louvor, toda honra e toda glória seja dada somente a Ele, porque dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Eu sou o Wellington Dias e este é o canal Dias de Fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Gostaria hoje de compartilhar algo que Deus tocou no meu coração sobre um escolhido de Deus, Moisés. Moisés, antes mesmo de nascer, ele foi perseguido pelo rei, porque sabiam que ele ia trazer libertação para o povo de Israel. O rei ficou sabendo desse sonho, dessa revelação, mas Moisés foi perseguido. Quando ele nasceu, a mãe dele, a irmã dele, Miriam, colocou no cestinho e mandou para que a filha do faraó pudesse cuidar dele, sem que a filha do faraó soubesse quem ele era. E a filha do faraó, creio que achou graça naquela criança, naquele recém-nascido, e assim cuidou daquele menino. Por incrível que pareça, a Bíblia é tremenda quando fala que a própria mãe de Moisés ajudou a filha de faraó a amamentar o menino, a educar o menino, a fazer que o menino crescesse na educação e na personalidade. Mas ele agia como um homem do Egito, porque os seus conhecimentos não eram do seu povo. Os seus conhecimentos não eram da lei de Deus, mas os seus conhecimentos eram a lei daquele país onde ele morava. E quando passou o tempo, ele descobriu que ele foi colocado ali, separado por Deus e para Deus, para libertar um povo da escravidão. O cuidado que Deus tem para com minha vida e com a sua. Porque quantas vezes você passou por lutas, quantas vezes você passou por tribulações, quantas vezes você passou pelo deserto, quantas vezes você passou pelos perigos, mas Deus não te esqueceu, Deus cuidou de você. Deus cuida de você desde o ventre materno. Desde o ventre materno, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te chamado, Ele já tinha falado, tu és meu. E o que isso quer dizer para você e para mim hoje? É que Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Mesmo que você seja provado, mesmo que você seja quebrado, mesmo que as lutas e as provações venham com força na sua vida, mesmo que muitas vezes você pense que não vai aguentar, eu te falo hoje, Deus não dá prova pela qual o servo dele, que é escolhido, não venha suportar. Deus não te dá dificuldades pelas quais você não venha enfrentar, porque Ele te prova. Se preciso for, Ele faz como faz com o vaso na casa do oleiro. Se aquele vaso estiver trincado, Ele quebra e faz de novo. Muitas vezes o processo de quebrar um vaso, às vezes dói, às vezes machuca. Porque às vezes o vaso está quase perfeito, mas tem uma rachadura mínima. Mas o oleiro quer entregar um vaso perfeito. E isso acontece não somente com o vaso, mas acontece com a minha vida e com a sua. Porque a cada dia Deus tem nos moldado, a cada dia Deus tem transformado a sua vida, a cada dia Deus tem te lapidado. Muitas vezes você pode chorar, muitas vezes você pode se entristecer com as coisas que acontecem, muitas vezes você pode até se revoltar, achar que não, isso não é justo com você. Mas Deus sabe os planos que Ele tem sobre mim, sobre você. Porque você foi chamado. E para que você foi chamado? Para levar o ID da palavra do Senhor, para falar sobre o amor que Deus tem colocado no seu coração, para se derramar,
para se esvaziar de si mesmo e dar mais de você para aquele que precisa da água viva. Porque Deus não escolhe pessoas em vão. Deus não faz escolhas à toa. Porque se Ele te escolheu, se Ele te chamou, pode ter certeza que Ele vai te sustentar a cada dia da sua vida. Que a cada dia você vai ser sustentado por Ele. Que a cada dia você vai ser motivacionado por Ele. Que a cada dia você vai se levantar para fazer aquilo que Ele quer que você faça. E que quando você abrir os seus lábios, que rios de água viva vão fluir do teu interior para as vidas que vão ouvir aquilo que você precisa falar de Deus. E você vai proclamar aquilo que Deus quer que você fale. Saiba, o vaso é provado, o vaso é lapidado, o vaso é forjado, ele é moldado. Mas saiba que Deus nunca se esquece dos seus. Saiba que Deus nunca te desampara. Saiba que Deus nunca te deixa só. Mesmo que você esteja caminhando num lugar que pareça um deserto, você olha para frente, não vê nada. Você olha para o lado, não vê nada. Você olha para trás, a mesma coisa. E às vezes parece que não tem direção. Você não tem um norte. Você não tem uma indicação de onde você vai. Mas saiba, Deus não te deixa só. Deus nunca te desamparou. Às vezes as dificuldades vêm, as lutas vêm, mas é com elas que você vai ser um obreiro aprovado diante de Deus. É com elas. Mas por que tudo isso acontece conosco? Porque Jesus te ama. Porque Jesus prova aquele que Ele ama. Porque Jesus quer te fazer mais do que vencedor. Ele não quer te fazer um simples vencedor. Ele quer te fazer muito mais do que vencedor. Porque você é forte e Ele não te dá luta pela qual você não venha suportar. As dificuldades são grandes. Mas não fale para a sua dificuldade que ela é grande perante ao Senhor teu Deus. Mas fale para Deus que o Senhor é maior do que todas as minhas dificuldades. E com o Senhor eu vou vencer em nome de Jesus. Fale isso para você hoje. Determine a vitória. Porque você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser mais do que vitorioso naquele que te fortalece. Porque Ele é que te dá força e te dá garra para levantar todos os dias e batalhar e sustentar a tua casa, sustentar a tua família e te sustentar também. Mas nunca pense que a sua força vem de você mesmo. Mas sempre lembre que quem te escolheu foi Deus, que quem te chamou foi Deus, e é Ele que te sustenta, Ele que te guarda a cada momento da sua vida, e Ele é o autor e consumador da sua fé. Nunca deixe que a honra e glória venha para ti, mas dê toda a honra e glória para Ele, porque Ele merece. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o autor da nossa fé. Ele que nos escolheu desde o ventre materno. Ele é que sabe quais os planos tem sobre nós. Ele é que sabe tudo o que Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. Então, por isso, somente adore, somente exalte. Nas tribulações louve, nas decepções cante louvores. Tem um hino que eu ouço muito, que fala sempre será Deus. Você já deve ter ouvido ele. Eu tive que cantar esse hino num momento que eu passava por uma luta tremenda, quando minha esposa estava internada entre a vida e a morte. Mas Deus restaurou a saúde dela e hoje ela está comigo. Graças a Deus, pela honra e glória do Senhor. Ele sempre será o Deus da minha vida, sempre será o Deus da minha salvação. E que Deus possa fazer os prodígios, maravilhas e sinais dele na sua vida e na sua casa. Mesmo que os momentos sejam difíceis, mesmo que os momentos sejam de dor, mesmo que os momentos sejam de tristeza. Nunca se esqueça, Deus não desiste de você. Deus nunca desistiu daqueles que são seus, porque Ele te escolheu a dedo. Ele falou com você, tu és meu.
e falou para você não temer. A dificuldade tua é grande, mas não é maior que o Deus do impossível. Creia sempre, busque sempre, exalte ao Senhor sempre, porque Ele vai fazer os prodígios, maravilhas e sinais na sua vida e na sua casa, pois Ele te ama e Ele te prova, porque o amor dele é maior do que qualquer provação, do que maior do que qualquer luta que você passar. Creia nisso e seja vitorioso em nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém e amém.